Romanos capítulo 11. Chamei esse capítulo de Para a Glória de Deus. Nele, Paulo fecha o assunto sobre Israel, né, a nação de Israel. Ele fala de um mistério que vai ser revelado, que ele profeticamente fala, e conclui com uma das mais belas explosões de louvor e adoração, uma bela doxologia, né? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Então, como eu disse antes, os capítulos 9 a 11 têm que ser tomados juntos. O capítulo 9 fala do remanescente que vai ser salvo. O capítulo 10 mostra o que é necessário para a salvação, que é a fé salvadora, e o capítulo 11, ele faz uma pergunta notável, né? Será que Deus rejeitou o seu povo, que ele escolheu? Então, ele vai dizer que Deus não rejeitou Israel, do versículo 1 a 10. Do 11 ao 23, ele vai dizer que essa rejeição não é final. O versículo 24 vai falar que é Deus quem restaura o seu povo. O 25 e 26, ele vai dizer que Israel será salvo. E 27 a 32, que o modo de salvação é que Deus vai tirar os seus pecados. E fecha com aquela linda doxologia que eu falei, do 33 ao 36. Então vamos lá. Digo, porém, ou digo, pois, versículo 1, porventura rejeitou Deus o seu povo? Pergunta inicial do versículo 1, ele responde, de modo nenhum, quer dizer, nem passa pela sua cabeça. E aí ele vai dizer por quê? Porque também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Então, em si próprio, Paulo vai afirmar que é uma prova que Deus não rejeitou o povo dele. Deus não rejeitou seu povo, versículo 2, que antes conheceu. De novo vem a presciência de Deus, né? Deus conheceu o seu povo de antemão. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei, e busco a minha alma. Mas, que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos a Baal. Mesmo no meio de toda aquela apostasia de Israel, né? Deus prova para Elias que ele não tinha rejeitado nem o povo de Israel a quem Elias estava profetizando, né? Ele diz que reservou ali uns 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Então Deus sempre tem um remanescente fiel. E versículo 5 ele vai dizer assim, pois também agora nesse tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Então, o remanescente permanece por causa da eleição da graça, né? A graça é que leva a pessoa a permanecer, a se tornar um remanescente. A eleição da graça. Não é o contrário, né? Eu vou permanecer, então vou ser eleito pela graça. Não, é o contrário. Você foi eleito pela graça e por isso você permanece. Ele vai explicar o versículo 6. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então, se é porque você levantou a mão e aceitou Jesus, é que você é salvo, então não é graça mais, foi você que fez. Mas a graça não fala que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia, de Deus escolher, de Deus eleger, de Deus apontar, de Deus pré-conhecer, de Deus predestinar, de Deus chamar, de Deus justificar e de Deus glorificar. Tudo é ação de Deus do começo até o fim, né? Se porém é pelas obras, já não é mais graça, de outra maneira a obra já não é obra, né? Porque a obra ela só confirma a fé.
A obra só mostra a realidade da fé, né? Tiago, quando escreveu a sua carta, ele escreveu da plataforma da obra, porque muitos ali estavam dizendo que criam, mas não tinha obra nenhuma para demonstrar sua fé, né? Então a obra apenas demonstra a fé que a pessoa recebeu, aquela que a justificou. E no versículo 7, ele vai continuar: pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Então, né, quem é que alcançou? Os eleitos, né? Israel buscava como? Buscava através da lei, buscava através das suas obras, e não alcançou, mas a eleição alcançou. Ou então aqueles que foram eleitos alcançaram. Só o eleito é que alcança. O que não é eleito não alcança. Agora, quem é eleito? Quem foi eleito? Você sabe? Eu não. Ninguém deve saber, porque a eleição pertence única, exclusivamente a Deus. Como está escrito, versículo 8: Deus lhes deu espírito de profundo sono. Deu a quem? A Israel. Olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Isso, Deus deu um espírito de sono, né? É como foram adormecidos, como endurecidos, como olhos fechados e sonolentos. Quando você está sonolento, você não compreende as coisas, o seu pensamento não funciona, a sua mente fica devagar, e divagando. E até hoje, diz aqui, eles deu o profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. Hoje, lembra que Jesus citou a profecia de Isaías várias vezes. Eu falo por parábolas para que, ouvindo, não ouçam e não entendam, e eu os cure. Por quê? Porque o coração desse povo está endurecido, né? E Davi diz, versículo 9: torne-se-lhes a sua mesa em laço, em armadilha, em tropeço por sua retribuição. Então, quando Davi fala da mesa, ele está falando das bênçãos do Senhor. Você pode checar isso no Salmo 106, versículo 15. Vamos abrir lá a Bíblia no Salmo 106, versículo 15. Olha, Davi fala isso, né? 106, versículo 15. E 106, 15. E ele lhes cumpriu seu desejo, mas enviou magreza às suas almas, né? Então, eu acho que o versículo, a referência, não está correta, né? Isso é verdade, que eu li é o versículo, só que não é esse versículo. Então, depois eu vou dar uma olhada no versículo aqui e te falo, né? Davi, quando ele fala da retribuição, ele fala de uma recompensa, né? Então, Deus lhes deu uma mesa repleta de bênçãos, né? Mas essa própria mesa foi para eles a armadilha. Ah, não, é o Salmo 106,15. Quer dizer, deu uma bênção, deu bênçãos, e a alma deles definhou, né? Ficou como uma armadilha por causa de uma retribuição justa da parte de Deus, né? Revela o coração. A pior coisa que pode acontecer para mim e para você é Deus nos dar tudo que a gente quer. Porque há muitas coisas que a gente quer não são listas para nós querer, né? E quando Deus te dá tudo que você quer, e essa bênção, entre aspas, pode se tornar um tropeço e uma armadilha para nós. Então, é melhor que Deus nos dê aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja.
e que aquilo que Ele deseja seja vontade do nosso coração. Não é como Jesus falou, eu uma comida tenho para comer, é fazer a vontade do Pai e completar a sua obra. Eu fico até envergonhado disso, porque eu tenho tantas vontades, tantos desejos, e nem sempre é a comida celestial que Jesus tinha, né? Eles tinham muita coisa, o judeu, né? Tinha o templo, tinha a lei, tinha a revelação. No entanto, isso tudo foi tropeço para eles. E versículo 10 diz: escureçam-lhe os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Então, eles não conseguiam enxergar, né? O olho estava cegado. Em Coríntios diz que tem um véu sobre eles quando Moisés é lido, né? Aliás, Moisés, quando punha o véu, ele punha o véu porque o rosto dele brilhava, né? Mas a Bíblia diz que quando o brilho terminava, Moisés não tirava o véu. E esse véu está até hoje sobre a mente e os olhos dos judeus. Por isso eles não conseguem enxergar a verdade. E as costas estão encurvadas, estão debaixo de julgo, debaixo de opressão. Lembra que Jesus libertou aquela mulher que andava, acho que 18 anos, presa por Satanás, andava encurvada? Assim o judeu tem sido preso, prisioneiro dos seus legalismos por milênios, presos à letra que mata e não abrir o coração para o Espírito que vivifica. Mas isso vai mudar. Até aqui. Termino o primeiro vídeo.